aquilo que me atrapalhar, Senhor, em nome de Jesus, eu creio, Pai amado, que o Senhor tem algo para revelar nesta noite, Senhor, e o Senhor, Pai amado, preparando este dia para Ele estar ministrando a Tua palavra, Senhor. Então, conduz bem, Pai amado, essa segunda parte do culto, que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém! Graças a Deus estamos alegres, contentes por estarmos mais uma vez aqui nesta noite, nesse santo e humilde lugar, juntamente com a igreja, adorando ao Senhor e fazendo a obra do nosso Deus, né? É sempre motivo de privilégio quando o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui reunidos neste lugar. É um lugar aconchegante, é um lugar onde sentimos aí a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso podemos todos nós dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Sem mais delongas, por gentileza, abra a sua Bíblia, Profeta Joel, capítulo de número 2. Aleluia, Vamos glória a ver Jesus. esse texto aqui baseado no tema da campanha, que é o derramamento do Espírito Santo. É isso, né? Derramamento do Espírito Santo começa hoje, né? É o início da campanha. Com certeza Deus ele vai operar nessa campanha aqui, como tem operado nas demais. Glória a Deus. Joel capítulo 2. Aleluia. E o versículo 28, só esse versículo aí para a nossa meditação. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. 2:28. Joel capítulo 2, verso 28. Glória a Deus. Amém ou não amém? Graças Aleluia. a Deus. Amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Amém? Por aí sentar. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Santo é o seu nome. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. É motivo de honra ministrar a palavra de Deus, motivo de alegria estar aqui nesta noite para compartilharmos a palavra de Deus junto com a igreja e nesta campanha tão maravilhosa que inicia hoje, que fala de algo de suma importância, que é o derramamento, a descida do Espírito Santo de Deus no meio da sua igreja. Aleluia. Que é uma grande promessa que desde antes do início do mundo já estava no coração de Deus, esse projeto, essa promessa, que um dia Ele iria enviar o Espírito Santo através do seu Filho Jesus Cristo quando ascendesse ao céu, como assim aconteceu, porque Ele sabia que teria um povo que tinha a necessidade de receber o Espírito Santo. E isso já estava no coração de Deus. Tudo que Deus faz é aquilo que lhe apraz, é segundo o querer e a sua vontade. Essa foi a maior promessa de todas as promessas que Deus reservou para o seu povo desde o princípio, em especial para a igreja. Aleluia. Especialmente para nós, Aleluia. que o povo de outrora, bem antes de nós, gerações e gerações desde o princípio da terra, não tiveram esse privilégio que nós temos nos nossos dias de hoje, que é receber o Espírito Santo na sua essência constantemente. Aleluia, glória a Deus. E por esse motivo, poderíamos desfolhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para falar sobre esse assunto, onde temos como base muitos versículos bíblicos que falam sobre a ação do Espírito Santo no meio do povo de Deus. O Espírito Santo sempre esteve e sempre estará presente na vida da igreja,
na vida do cristão, na vida dos obreiros, na vida das irmãs, na vida das crianças, na vida dos jovens e na vida daqueles que assim o aceitar Cristo como seu único, suficiente Salvador. Deus, sendo sabedor disso e colocado este projeto no seu coração, porque Ele sabia que nos nossos dias de hoje a igreja não teria condições de prosseguir na marcha espiritual para o alvo que é a salvação, sem que tivesse na sua vida o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. De tudo que nós imaginamos, de tudo que nós já provamos, a presença do Espírito Santo ela supera todas as coisas. Aleluia. Não dá para compararmos a presença do Espírito Santo na vida da igreja com outras coisas que nós aí atentamos diante dos nossos olhos, nos que diz respeito no sentido espiritual. Não tem como nos associarmos à ação do Espírito Santo na vida do cristão. Nada pode pagar. Ouro não paga, prata, bronze não paga, nenhuma luxúria, nenhuma mansão na face da terra pode pagar aquilo que eu e você nós temos. Aleluia. Porque é a maior dádiva, o maior presente que Deus já reservou para a sua igreja, tendo ela como especial. Ele reservou para este momento glorioso que a igreja está militando na face da terra, pregando, propagando, anunciando a sua palavra, o Evangelho, através do Espírito Santo. Aleluia. Muito bem, igreja, ao usarmos essa pequena introdução, para chamarmos a atenção da igreja para o tema em questão da campanha, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a efusão, o derramamento, a promessa do Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja de Cristo no princípio de todas as coisas. Glória a Deus. Não dá para falarmos somente aqui em Atos dos Apóstolos sem antes não darmos uma pincelada, aleluia, lá no começo de todas as coisas, no livro do Gênesis, no início de todas as coisas, que a Bíblia vai nos relatar dizendo que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Antes do Espírito Santo ser derramado aqui no início da igreja primitiva, aleluia, ele já se fez presente antes da fundação de todas as coisas. O Espírito Santo sempre se fez presente na obra da criação, ele estava lá, na obra do homem, ele estava lá, aleluia, e exclusivamente, aleluia, a presença dele sempre esteve presente, será indispensável, aleluia. Deus jamais iria fazer qualquer coisa sem a presença do seu Espírito, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E começando no livro do Gênesis, aleluia, a Bíblia vai nos relatar dizendo que vindo as gerações, vindo os povos, vindo o grande patriarca Abraão, vindo Moisés, vindo Josué, aleluia, se foi necessário eles sentirem um pouquinho ali da presença do Espírito Santo, não como nós, ali, porque naquele período, já nesta época, ali da geração, aleluia, da humanidade, do crescimento da humanidade, nos tempos aqui anteriores, o Espírito Santo, ele não poderia ser derramado como foi derramado na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, que se cumpriram como uma promessa exclusiva para a igreja nos últimos dias. E então, Deus, sendo sabedor de todas essas coisas, Deus sabia que o homem não poderia fazer nada sem sentir um pouquinho da presença do seu Espírito. E ali a Bíblia vai nos relatar-nos que, ali conforme eles iam fazendo, aleluia, a vontade de Deus, sendo obediente aos seus mandamentos, Deus dava uma pequena porção do seu Espírito sobre as suas vidas, aleluia. E a Bíblia vai nos
acontecera na vida do grande patriarca Abraão. Isso aconteceu na vida do próprio Jacó. Quando Deus muda o nome dele para Israel, ele sente um pouquinho da essência do Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia. Posteriormente, aleluia, a Bíblia vai nos relatar que isso acontece na vida de Isaac também. Isso acontece na vida de Moisés. Seria indispensável Moisés não ter um pouquinho da essência do Espírito Santo. É tão certo que a Bíblia vai nos dizer que certa feita Deus falando com ele, quando ele separa 70 anciões para ajudar a ele na milícia e na administração do povo naquele período. Aleluia. Deus manda ele separar 70 anciões, homens experientes, homens tementes a Deus, homens de oração, homens que guardavam os mandamentos, homens que guardavam a palavra no seu coração. Deus manda ele sair de dentro da tenda para fora da tenda, e porque Deus ia fazer algo que seria necessário para que os 70 anciões viessem ajudar Moisés ali na administração do povo ali, e na labuta e na grande obra que Moisés estava fazendo sozinho. Então, quando eles estão reunidos fora do arraial, aleluia, a Bíblia diz que Deus tira um pouquinho da porção que foi derramada sobre Moisés e derrama sobre os 70 anciões. E o que é que acontece naquele momento? Ele sente a presença do Espírito Santo em sua vida, começa a bloquear, profetizar naquele momento, porque ali não tem trono, não abre a boca para exaltar, não tem como abrir a boca ali para glorificar, não tem como abrir a boca para adorar. Como sentimos a presença, a essência do Espírito Santo sendo derramado sobre a nossa vida. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. A Bíblia vai nos relatar que ali quando 70 recebe ali, ele sente poder, ali ele sente unção que eles não sentiam em suas vidas. Este foi o motivo que eles profetizavam, sinal de aprovação. Aleluia. Mas a Bíblia vai nos dizer que veio alguém correndo dizendo para Moisés: Moisés, tem dois lá dentro da tenda, dentro do arraial, que estão também sentindo a mesma coisa, sentindo a presença, e eles estão lá profetizando e não faz parte dos 70 anciões. Então Josué falou, ficou enciumado e disse: quer que eu vou lá e lance a espada sobre eles, porque isso não é lícito. Moisés olha para Josué e diz: tens tu ciúme de mim por causa do povo de Israel? Oxalá quisera Deus que todo Israel profetizasse e sentisse a presença do Espírito Santo em suas vidas. Deixa eles quietinhos lá, deixa eu profetizar. Aleluia, não está aqui conosco, mas são escritos no livro. Aleluia, faz parte da salvação. Aleluia, quisera Deus que todo mundo abrisse a boca e profetizasse. Quisera Deus que todo mundo sentisse a presença do Espírito Santo. Aleluia. Então, deixa eles lá, aleluia, sentindo a presença. Só que a Bíblia vai dizer que depois desse dia nunca mais profetizaram. E isso não para por aqui. É tão certo que, aleluia, nesse período, o Espírito Santo, ele era, aleluia, derramado como um contra-gotas na vida daqueles e daquelas que Deus queria usar para uma determinada função ou obra. Aleluia. Não era derramado constantemente, era somente num tempo determinado, quando Deus queria fazer a diferença na vida de um homem usado por ele. Deus derramava somente uma gotinha da porção do seu Espírito Santo. Deus permitia o Espírito Santo tocar nesta pessoa e ele sentia a unção, a graça. É tão sério que a Bíblia vai dizer até dizendo que no campo de batalha lá está, aleluia, um grande jovem chamado Gideão, diante dos acusadores, diante dos inimigos. Aleluia. Então Deus diz para Gideão: prepara os soldados, 31.700 são reprovados. Aleluia. Mas 300 foram separados por Deus, porque Deus conhecia o caráter, Deus conhecia o coração, Deus conhecia a
Deus conhecia aqueles 300 soldados. Então Deus orienta Gideão, dizendo: Gideão, eu vou fazer uma coisa maravilhosa aqui. Eu vou dar vitória com esses 300. Mas fala para eles segurar a arma. Fala para eles pegar também o cântaro e não deixe de levar a tocha. Aleluia. E Gideão não entendeu ainda. Deus falou: você vai entender o mistério. Gideão atende a ordem de Deus. Vai para o campo de batalha. Lá vem os inimigos midianitas para guerrear, para destruir. A ordem de Deus foi para Gideão dizer para o soldado: quando eles se aproximarem, vocês vão quebrar o cântaro. Quando quebra o cântaro, aleluia, eles vão tocar a buzina. Aleluia, quando toca a buzina, aleluia, aquilo faz um louvor de adoração a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Deus habita em meio aos louvores. Aleluia, então Deus diz para Gideão: para o soldado levantar agora a tocha. Quando levanta a tocha, aleluia, eles começam a gritar: espada do Senhor, espada de Gideão, espada do Senhor, espada de Gideão. Quando levanta a tocha, Deus brada no campo de batalha. A espada de Jeová, ela está se cortando e eliminou os inimigos de Janita. A tocha simboliza a presença ardente do Espírito Santo no meio do seu povo, no meio do exército de Deus, no meio da igreja. A tocha simboliza o Espírito Santo na vida do crente. A tocha simboliza o Espírito Santo na vida da criança, na vida dos jovens, na vida das irmãs, na vida dos obreiros, na vida das ovelhas. Se você tem o Espírito Santo, vai dando glória. Se você tem o Espírito Santo, vai adorando. Se você tem o Espírito Santo, vai dando glória. Se você tem o Espírito Santo, aleluia, vai encher. Se você tem o Espírito Santo, deixa ele te encher. Se você tem o Espírito Santo, deixa ele te levantar. Mas não para por aí. Depois que isso acontece, aleluia, o mesmo acontece, aleluia, com Sansão, o menino nasceu separado unicamente para a obra do Senhor. Aleluia, Deus levanta Sansão para fazer a diferença, para livrar, aleluia, o povo de Israel das garras dos inimigos, dos soldados inimigos que toda vez tinha guerrear e destruir o povo de Deus. Deus levanta Sansão como nasceu, aleluia, para vingar o seu povo, aleluia. Mas a Bíblia vai nos dizer: por ele ser nasceu, ele não podia se contaminar com nada, porque sobre ele estava sendo derramado uma partícula do Espírito Santo. É tão certo isso que, aleluia, a sua força que consistia nas suas tranças do seu cabelo, aleluia, aonde muitos dizem que Deus operava era através das tranças. Não, ele tinha 7 tranças que tinham um mistério, mas o mistério das 7 tranças da vida de Sansão estava na unção do Espírito Santo que estava sendo derramado sobre a sua vida. Sem a presença do Espírito Santo, não adiantava Sansão ter seus cabelos compridos e com as 7 tranças separadas, simbolizando ali a plenitude, a graça, a autoridade, o poder, a unção de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que quando vinha, aleluia, os inimigos para, aleluia, destruir Israel, o Espírito de Deus se apoderava de Sansão e a sua força era tão grande, imensa, que ele saía e destruía todos os soldados de uma só vez. Aleluia, o poder. Quem tem o Espírito Santo na vida tem poder. Quem tem o Espírito Santo tem graça. Quem tem o Espírito Santo tem unção. Quem tem o Espírito Santo tem poder. Tem poder, tem poder, tem poder, tem autoridade. Todas as vezes é tão certo, aleluia, que Deus, por intermédio de Sansão, aleluia, derramava uma porção do Espírito da unção sobre ele. Ele ficava ali, cheio do Espírito Santo, e logo ele saía com aquela força tremenda. Certa feita, à meia-noite, ele pega o portão de aço, aleluia, da cidade de Gaza, do inimigo, e coloca nas suas costas e sai correndo. Aleluia, que poder é esse que Sansão trazia? Era um poder sobrenatural de Deus, do Espírito Santo, que se apoderou dele naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Como
isso não bastasse, aleluia, nestes períodos, nestas épocas, Deus ia derramando uma porção do seu Espírito sobre essas pessoas, aleluia. A Bíblia vai dizendo que, aleluia, também, aleluia, algumas mulheres receberam essa porção. Ana estava amargurada, aleluia, até a morte, estava lá, era humilhada, era desprezada, era caluniada, mas quando ela desce com a boca no pó, ela faz um propósito com Deus, e quando ela faz um propósito, o Espírito de Deus vem sobre ela, aleluia, e ela sente uma autoridade tão grande, e quando, aleluia, o sacerdote vem repreender ela que repreende o sacerdote dizendo: não me chame de filho de Belial, porque eu agora estou amargurada, estou aqui descendo no pó de acima, e eu sinto a presença de Deus, eu sou sacerdote de Deus. Ela repreende, e o sacerdote se assusta e diz: o Senhor é contigo, e seja feito o desejo do teu coração. Mas isso não parou por aqui, aleluia. A Bíblia vai dizer até dizendo que, aleluia, vem Davi, aleluia, louvado seja o rei de Israel. Durante um longo período ele começa a receber a unção, 17 anos de idade. Nesse período, o primeiro rei aqui era Saul. No princípio, Saul, que era temente a Deus, ele sentiu também a presença do Espírito Santo, de tal forma que certa feita ele foi ao encontro de Samuel, e ele vê ali um grupo de profetas profetizando. Ele não resiste, aleluia, a unção do Espírito Santo que estava naqueles profetas passa para Saul naquele momento, e ele junto com os profetas começa a profetizar. Quem recebe a presença do Espírito Santo não aguenta, não consegue se controlar, não consegue ficar quieto, tem que abrir a boca, tem que glorificar, tem que exaltar, tem que adorar, tem que glorificar, tem que adorar. Aleluia. E isso aconteceu umas 2, 3 vezes na vida de Saul. Depois ele se desvia, aleluia, Deus rejeita ele, e agora, aleluia, o Espírito de Deus está sobre Davi, com 17 anos de idade, quando Samuel ungia ele dentro da sua casa, diante dos seus irmãos que eram inimigos dele. Ali, quando a unção está sendo derramado o Espírito Santo sobre a vida de Davi, ele começa a sentir algo que ele nunca sentiu na vida dele, e a partir daquele dia, Deus estabelece ele como rei de Israel, que com 30 anos ele assume o trono de Israel, aleluia. E Saul, ele foi rejeitado, e no lugar dele Deus coloca, aleluia, Davi, cheio do Espírito Santo, e Davi ali, ele segue as ordenanças dos mandamentos de Deus, e Deus é com ele. A Bíblia nos revela dizendo que certa feita saiu ao campo de batalha para guerrear, a arca estará presente, e Davi sempre adorando. O Espírito Santo, ele desce como quem é adorador, o Espírito Santo ele é derramado como quem é adorador de verdade, aleluia, como quem é adorador de verdade, como tem pessoa que ora de verdade. O Espírito Santo, ele vai se apresentando, ele vai se revelando, ele vai sendo derramado, aleluia, no meio do seu povo. A Bíblia vai nos dizer que quando a arca está presente, é a presença de Deus, e se tem a presença de Deus, tem a presença do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que houve algumas ocasiões, aleluia, eles venceram, mas houve alguns momentos, aleluia, que pega a arca, levaram a arca, mas depois a arca foi trazida de volta, e quando a arca é trazida de volta, fica na casa de Obed-Edom durante 3 meses. Deus abençoa ele e sua família, e depois Davi manda buscar a arca para o seu lugar de origem. Quando a arca chega a Israel, há uma festa muito grande. Quando a arca chega, a presença de Deus chega junto. Quando a arca de Deus chega, Davi começa a se alegrar, ele começa a pular e a arrepiar. Tudo tem transformar carinhão. Ali foi o Espírito. Quando a arca está presente, ele sente o derramamento do Espírito Santo se apodera. Se Davi naquele momento, ele começa a pular e a
Bíblia vai dizer, lá dizendo que chega no momento dos profetas, mais uma vez, aleluia, Deus, aleluia, usa o profeta Elias de uma forma sobrenatural. Mas por que Deus usou o profeta Elias? Aleluia, o profeta diante dos profetas falsos de Baal e de Azera, naquele momento, aleluia, que teste, o povo estava em dois pensamentos. Então, aleluia, o profeta Elias, cheio do Espírito Santo, ele diz para o povo: olha, se vocês acham que Baal e Azera é Deus, segue eles. Mas se você acha que Deus é Deus de verdade, faça para o lado de cá, porque vocês vão sentir uma coisa diferente. Aleluia. Vamos lançar aqui um desafio. Vamos levantar aqui um holocausto, um sacrifício, e vamos chamar cada um ao nosso Deus. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Aleluia, glória a Jesus. Quando o profeta Elias lança esse desafio, ele foi apoderado pelo Espírito de Deus. Glória a Deus, aleluia. O Espírito de Deus se apoderou dele de uma tal forma que ele teve ousadia e autoridade diante de 850 profetas falsos. Aleluia. Bem conhecemos a história. Ali foi feito o desafio, foi levantado um altar, um sacrifício. Aleluia. Os Baalins, aleluia, aqueles que clamavam a Baal, aleluia, se retalharam até o meio-dia e não aconteceu nada. Mas lá, a distante, estava o profeta Elias ali falando com Deus, já estava cheio, e daqui a pouco, dá meio-dia, Elias se levanta e diz: chega, já tiveram tempo demais. O Deus de vocês não é Deus coisa nenhuma, não respondeu coisa nenhuma. Olha aí, a maioria dos seus profetas morreram aí, retalhado. Agora chegou a minha vez. Aleluia, ele consegue voltar, coloca o voltar em ordem. Aleluia, porque ali o profeta Elias reparou e conseguiu voltar, porque o Espírito Santo não habita em templo sujo, ele não responde. Aleluia. Primeira coisa foi reparar, voltar e consertar, voltar. Depois ele sobe para o monte, ele faz uma oração e o Espírito de Deus estava sobre ele, e Deus ouve a oração, e antes de ele terminar a oração, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e o sacrifício, e os profetas falsos foram eliminados, e todo o povo olhando e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só o Senhor. Poderoso. Mas não para por aí. Depois de Elias, aleluia, sentir a presença do Espírito Santo, Deus leva ele arrebatado no redemoinho. Quem fica no lugar dele é o profeta, aleluia, Eliseu. Eliseu sente mais uma vez lá na frente a presença do Espírito Santo em sua vida, de uma tal forma, aleluia, que ele tinha uma autoridade sobrenatural que ninguém resistia. Naamã não resistiu, aleluia, a autoridade. E quando Eliseu abria a boca e profetizava, o Espírito Santo confirmava, aleluia, as palavras que saíam da sua boca. Mas não para por aí, vai indo mais adiante. Deus vai usando algumas pessoas, aleluia, nas suas mãos, sempre com a presença do Espírito Santo em suas vidas. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer atrás, dizendo que, aleluia, quando chegam os profetas maiores, aleluia, a Bíblia nos mostra, livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo número 3, Deus dizendo que derramaria do seu Espírito sobre a posteridade do seu povo, aleluia, conforme eles fossem se humilhando e adorando, o Espírito Santo seria derramado. Mas não para por ali, isso aconteceu, Deus usando o profeta Isaías, aleluia, lá na frente, Deus usa o profeta Ezequiel, no capítulo 2, Deus chama Ezequiel, filho do homem, põe em pé, e eu falarei contigo. Então o profeta vai dizer: então entrou em mim o Espírito de Deus, se
aleluia. Entra nos rios das águas correntes, que o Espírito Santo, ele foi entrando, a água chega a canela, vai entrando mais, o Espírito Santo vai comigo, vem mais, eu quero te dar mais, eu quero usar você mais, eu quero encher você mais, o Espírito Santo vai comigo, entra no meu rio, entra no meu oceano, aleluia, vai entrando, a água vai subindo, passa no joelho, o Espírito vai comigo, tem mais Ezequiel, tem mais pra você Ezequiel, eu vou encher mais você Ezequiel, eu vou usar você mais, e ele vai entrando, a água chega na cintura, o Espírito Santo vai comigo, vem mais, eu tenho mais pra você, ele chega, ele vai entrando no oceano do Espírito, a água chega no peito, aleluia, naquele momento, ele sente a presença ardente do Espírito Santo sobre a sua vida. O profeta Ezequiel recebe um revestimento sobrenatural sobre a sua vida. Por que se fez necessário tudo isso? Porque Deus levanta ele como profeta do concerto, aleluia, para tocar o povo, aleluia, para se humilhar diante de Deus, aleluia. Por isso é chamado profeta dos concertos. Mas não para por aí, a Bíblia nos mostra e nos relata também ainda que depois de Ezequiel, no capítulo 39 do livro de Ezequiel e no versículo 29, Deus usa o profeta para falar com o seu povo, dizendo: vou derramar do meu espírito sobre a minha nação. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que não para por aí, aleluia. Lá no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 12 e versículo de número 10, Deus usa o profeta Zacarias dizendo: vou derramar do meu espírito no meio de vocês. Mas a promessa da igreja está no livro do profeta Joel, o qual nós vemos nesta noite, aleluia, e isso veio se cumprir lá em Atos dos Apóstolos. Mas antes disso se cumprir, Jesus com os discípulos lhe implorou, aleluia, evangelista Lucas, doutor Lucas, capítulo 24, versículo 49, Jesus disse para os discípulos: ficai, pois, na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. É a promessa que Joel fez, e vocês vão receber lá na frente. É em Jerusalém que vem a promessa, é em Jerusalém que vem o revestimento, é em Jerusalém que vem o poder, é em Jerusalém que vem o sol, é em Jerusalém que vem a graça, em Jerusalém tem porção, em Jerusalém tem poder, em Jerusalém tem palavra, em Jerusalém tem ajuda de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Este poder é um poder sobrenatural que Deus iria derramar sobre os discípulos, que posteriormente iriam virar apóstolos, como assim aconteceu. Mas antes tinham que passar pelo crivo, aleluia, da aprovação. Eles foram provados para serem aprovados por Deus. Passaram pela moinha, passaram pelo funil, passaram pelo fogo, mas foram aprovados. E lá em Atos dos Apóstolos, aleluia, capítulo 2, aleluia, foi lá que se cumpriu a promessa. A promessa era para a igreja, a promessa era, aleluia, para os discípulos, a promessa era para os apóstolos, que depois chegou até a mim e até você aqui nesta noite. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, diz o texto bíblico em Atos dos Apóstolos. Estavam reunidos, mas quiseram a palavra da promessa, e eles começaram a buscar, queriam ver e sentir quem era o Espírito Santo. Eles ouviram um dia dizer, alguém proclamar, alguém profetizar, que Joel profetizou que ia ser derramado o Espírito Santo, e colocaram no coração deles o desejo de buscar. Vamos buscar, temos que conhecer, temos que sentir, temos que ter ele em nossas vidas, que é o Espírito Santo. E a Bíblia vai nos revelar dizendo que todos unidos no mesmo lugar, numa só união,
num só propósito, num só amor. Eles começam a descer em oração, eles começam a buscar, eles começam a clamar. É o primeiro dia, Senhor, manda a promessa. É o segundo dia, eles continuam lá orando, mas Senhor, manda a promessa. Nós queremos o Espírito Santo. Aleluia, vem o terceiro dia, não acontece nada, mas eles estão lá perseverando. A promessa foi feita, mas eles tinham que buscar. Aleluia, quem quer receber, quem tem desejo, quem quer ter, quem quer ter, tem que buscar. E foi isso que eles fizeram, tiveram desejo e buscavam. Aleluia, glória a Deus. 5 dias não acontece nada, mas a promessa foi feita que seria em Jerusalém, que o Espírito de Deus ia ser derramado. É a igreja primitiva, é o início da igreja. Aqui em Atos dos Apóstolos, 120 novos irmãos convertidos estavam reunidos, clamando: Senhor, derrama sobre nós a promessa. Nós queremos a promessa. É 5 dias, a promessa não vem. Aleluia, mas a palavra de Deus não cai por terra. E eles estão na boca do pó orando, aleluia, dizendo: 12º dia, 15º dia, a promessa não vem, mas eles não largam a mão, eles perseveram. Nós queremos receber a promessa. A promessa foi plantada para nós. Nós estamos aqui buscando 18º dia. Aleluia, a promessa não vem. Aleluia, Jesus no céu intercede do Pai, envia agora. O Pai diz para o Filho: não, eu quero ouvir mais deles, eu quero receber mais deles. Deixa eles me adorar mais, deixa eles buscar mais, deixa eles julgar mais. Quando eu derramar, eles não vão resistir. Quando eu derramar, o poder vai ser grande. Quando eu derramar, a promessa vai ser completa. Deus não dá nada pela metade. Tudo que Deus faz é completo. A bênção é completa, a vitória é completa, a cura é completa, a porta é grande. Aleluia, tudo que Deus dá é grande, não é pequeno. Deus tem algo para você aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Deus, Senhor. E a Bíblia vai nos revelar dizendo: 19º dia, 20º dia, a promessa não desce. Eles clamam daqui, buscando aqui, e Jesus intercedendo lá: manda, Pai, agora, aleluia. E eles todos em alta voz dizendo: Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito. No 21º dia, eles estão lá, boca no pó, orando, e Jesus diz: Pai, agora, tem que ser agora, manda agora, manda agora. E a Bíblia diz que foi de repente, eles sentem algo diferente. Estava orando, 20 dias orando, mas foi de repente, pastor, foi de repente, um vento veio, impetuoso, e começa a tomar conta do ambiente.
E a profecia de Joel se cumpre em Atos dos Apóstolos, no início da igreja primitiva. E de lá para cá, nunca mais parou de ser derramado. Aleluia! Depois da igreja primitiva, foi para a igreja de Roma. Depois da igreja de Roma, o Espírito Santo foi derramado na igreja de Coríntio. Depois lá em Tiago, depois em Tessalônica, depois em Colossenses. Aleluia! O Espírito Santo, ele foi sendo derramado aonde os apóstolos pregavam o Evangelho, aonde Paulo fazia as suas viagens missionárias. Ele orava e o Espírito Santo descia no meio do corpo. Aleluia! Depois de lá para cá, não parou. Começou lá nos países lá fora. Aleluia! Foi na Suécia, foi em outros lugares, foi nos Estados Unidos e chegou até o Brasil no ano de 1906 a 1912. Aleluia! Houve um navio ali em Daniel Berg. Deus manda eles para cá. Aleluia! O Espírito Santo desceu lá na Rua Azusa. Aleluia! Lá nos Estados Unidos. E agora, quando Deus manda os missionários para cá, dizendo: eu preciso derramar no Brasil também. Lá tem um povo lá que está crescendo. Vai lá, missionários, e prega e ora. Eu vou derramar o meu Espírito lá no Brasil e lá no Belém do Pará. O Espírito Santo, ele batiza a primeira mulher naquela época, a nossa irmã, a Maria Severina, depois a irmã Maria, depois outra irmã e depois o irmão Francisco. Aleluia, lá em Belém do Pará são as 3 mulheres primeiras do Brasil que receberam o batismo com o Espírito Santo. E o primeiro homem, nosso irmão Francisco, depois deles lá, aleluia, Deus foi derramando aonde tinha igreja, aonde tinha crente verdadeiro, aonde tinha crente adorador de verdade. Deus foi derramando, foi batismo aqui, foi batismo lá, em Belém do Pará, foi para os estados do Brasil, foi para os estados do Brasil. O Espírito Santo foi derramado e chegou até mim, chegou até você, chegou aqui nesta noite. O Espírito Santo está aqui. Sinta ele aí. Aleluia! Glória a Deus! Sinta ele aí. Deus começa a usar, aleluia, os missionários e os grandes evangelistas, avivalistas aqui no Brasil, imigrando, aleluia, através dele. Chega nos estádios, quando ele entra, o Espírito Santo batiza mais de 5.000 pessoas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E outros avivalistas da época, Deus vai usando cada um deles aonde chegava, aí nos congressos, nas igrejas humildes. O Espírito Santo era derramado, era crente pulando, era crente fora do mistério, era dom espiritual, era criança sendo batizada, era jovem sendo batizado, e foi chegando, irmã, em todos os estados do Brasil. O Espírito Santo foi derramado. A promessa de Joel chegou até a nós aqui nesta noite. Glória a Deus! E a Bíblia vai nos dizer que não parou nunca mais. Nos enviados dos anos 70 a 80, aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia, o derramamento e o batismo com o Espírito Santo era constante no meio das igrejas. Não tinha um culto que ninguém fosse batizado com o Espírito Santo. No ano de 1986, aleluia, eu estava me convertendo ali no dia 4 de janeiro de 1986, aleluia, dia 15 de janeiro de 1986, igreja, eu estava lá, na igrejinha lá onde eu me converti, na Assembleia de Deus, cheia de jovens, ali junto com jovens.
fala assim, pastor, aleluia, tinha muitos congressos de mocidade e as igrejas, cada culto, irmãos amados, não era um culto, era um culto diferente. Todos os cultos, pastora, sempre tinha alguém que era batizado no Espírito Santo. Deus tomava a igreja, porque o povo não tinha mais temor, o povo orava de verdade, não tinha disse-me-disse, não tinha fofoca, não tinha inveja, não tinha essas picuinhas que tem hoje. O povo ia para adorar, por isso era batizado. Tinha pessoas que quando chegava, que dobrava o joelho, já era batizado. Aleluia, coisa maravilhosa. Até nos cultos dos lares, nós orando, Deus batizava, irmão. Aleluia, e vai passando o tempo. Aleluia, nós íamos para os congressos. Aleluia, muitas vozes, vários jovens, irmãos. Aleluia, que é coisa gloriosa. Aleluia, e Deus começava a usar um aqui, usava um daqui a pouco. O Espírito Santo, ele tomava a igreja. Aleluia, glória. Não dá para esquecer, irmão. Foi coisa que marcou na nossa vida. Aleluia. Não dá para esquecer até hoje o que Deus fez. Aleluia. E quando nós olhamos para o estado das igrejas no nosso dia de hoje, pastor, dá vontade de chorar. Confesso, dá vontade de chorar, irmão. Aleluia. Nós, irmão, era uma coisa tão gloriosa. Não tinha como, pastor. Não importava se você era de outro ministério. Encontrava com você na rua, era paz e abraço. Encontrava com a irmã, paz, irmão. Não tinha esse negócio, não, irmão. Vamos visitar tudo lá. Estamos juntos. Olha, tem um culto do lar. Tem culto na tua igreja? Não, vamos lá, vamos embora. E chegava lá, a irmã recebia também. O irmão recebia também. Não tinha essas coisinhas que tem hoje em dia, não. O meu ministério é maior. A placa da minha igreja é maior, é nada. O maior é Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Glória a Deus. Confesso, pastor. Fico triste quando eu pregar em minhas igrejas, que eu vejo um povo frio. E eu lembro dessa época. Os jovens, as moças, os moços, crianças sendo usadas. Era uma coisa tremenda. Deus usava moças batizadas, já saía para o ministério, recebia dom de profecia, já recebia dom de cura. Não esqueça até hoje no culto que tem 12 anos nós tivemos que baixar a porta da igreja, pastor. Porque a porta recebeu todo mundo da igreja. O pastor não tem que abaixar a porta. Deus tomou a igreja, os jovens, as crianças ou crianças, veio passando do púlpito, colocou a mão na cabeça de pastores, de obreiros, foram renovados, usou uma moça, o irmão foi curado na hora, o irmão não acreditava no poder do Espírito Santo, Deus usou uma jovenzinha, curada com a mão, e foi curado no coração, no meio da Batista, que coisa tremenda, Deus não mudou, Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, e Ele quer usar você para fazer a diferença. Deus te levantou para você fazer a diferença. Aleluia, e é através de você que Deus vai batizar muitas pessoas. Meu pastor não recebia ainda, você vai receber. Deus vai pegar você de surpresa. Aleluia, tudo é no tempo dele. Mas não pare, persevere. Eu me lembro, desde quando me converti, que eu fiquei sabendo que eu vi aquela maravilha. Eu falei, vamos lá, vamos buscar. Onde tinha oração, eu estava lá, pastor. Aleluia. Onde tinha vigília de oração, estou lá. Estamos juntos, 5 de oração, vamos lá. É buscando o que recebe. É o desejo. Temos que vencer obstáculos, irmão. Vencer barreiras. E muitas vezes o inimigo levanta pessoas até da igreja para tirar você da fiação. Está tão pertinho que você recebeu o batismo. E ele usa uma pessoa até lugar. Vai lá tirar a tua paz. Você sai da fiação muitas vezes. Isso acontece. Porque o inimigo ele luta para você não receber. Mas é a promessa. Ele não tem uma mão, você vai receber. É verdade. Você não pode parar. Glória a Jesus. Não pare, não abra a mão. Porque é a promessa. É para todos nós. E tantas coisas que eu vi Deus fazer naquela época. Tantas coisas. E a gente vê hoje a situação das igrejas. O povo ligado mais em movimento em vez de buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo só foi derramado aqui em Atos dos Apóstolos, que foi o início da igreja, porque o povo estava em comunhão. Era sincero uns com os outros. Tinha comunhão de verdade. Aleluia. Não tinha disse. Por isso que foi derramado. Perseveraram. Foi mais de 20 dias eles buscando. Mas a promessa veio. Aleluia. Não desista de não.
você vai ser batizado. Aleluia. Não desista, gente, você vai ser batizado. Porque é de surpresa. Eu nunca imaginei que ia ser na escola dominical e fui na escola dominical. A gente ia em jejum, irmão, naquela época. A gente buscava muitos jovens, tinha ensinamento, tinha muito temor. E foi lá quando o pastor disse, todo mundo orava. Deu umas mãos, pastor, não teve jeito. Aí foi orando, daqui a pouco acabou a parte da oração, foi glória aqui, glória, 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 daqui a pouco, um apertou a mão do outro, a gente não viu mais nada, irmão. Quando a gente percebeu, já estava lá na frente, que os irmãos levou a gente lá na frente. Glória a Deus. E não dava para ir embora para casa, irmão. Tinha que maneirar um pouco de poder, que foi muito poder. Aí fiquei lá, até mais de meio-dia, que era 8 horas da manhã que começava, aí só fomos sair da mais de meio-dia. E à noite era o culto. Imagina como nós chegamos no culto de noite, irmão. Chegando em casa, não dava vontade de comer nada. Não tem como, irmão. O irmão vinha cumprimentar você, você pega assim, só mistério, não tem como. Aleluia. Não tem como, irmão. Foi desta forma, irmão. Cada um que vinha pegar na nossa mão, mas não tinha como. Você falava mistério, não tinha como. Era automático. Era automático. Aleluia. Era coisa tremenda. À noite no culto, meu Deus. Aí que Deus completou mesmo. E para trabalhar no outro dia. Foi só um mistério. Aleluia. Na condução, ônibus lotado, eu tinha pendurado lá, mas não via nada, irmão. Nós não via a hora de chegar ao culto para a gente estar presente. Aleluia. É coisa maravilhosa. É coisa tremenda, irmão. E essa promessa é para nós. É para a igreja. É uma pena o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. É verdade. É cumprimento da palavra, mas é uma pena. Hoje, a diferença daqueles que têm desejo e aqueles que não têm desejo, hoje é muito movimento. Estão correndo muito atrás de movimento. E parece que o Espírito Santo não é movimento, irmão. É ali a fiação, desejo e perseverança. Aí você vai ver o que acontece. Quando o Espírito Santo de Deus ele é derramado sobre nossas vidas, nós somos derramados, aí vem os atributos do Espírito Santo em nossa vida. Aí a gente começa a receber aquilo que nós não tínhamos. Se convertemos, mas ainda faltam os atributos. E isso só recebe depois que vem o batismo com o Espírito Santo. Vem os atributos do Espírito Santo. Vem as obras do Espírito Santo em nossas vidas. Quando você é batizado, você não vê malícia em nada. Você está num nível de santidade tão grande Aleluia. que a Glória a pessoa Deus. pode vir em você naquele momento, até bater em você não vai sentir nada. Você vai correr bastante sem sentir nada. Aleluia. É Aleluia. dessa forma. Aleluia. Glória a Deus. Suor, parecia que nós estávamos embaixo de um chuveiro, irmão. E tanto fogo é fogo, irmão. Sabe o que é fogo? Isso que nós sentimos aqui nesta noite, não chega nem perto quando a gente é batizado. Aleluia. Aleluia. Por que eu estou falando isso aqui? Para incentivar vocês a buscar. Aleluia. Glória. Já passei muitas lutas, muitas provas. Já pensei até em desistir. Já fiquei em casa devido a situações que eu passei. Já fiquei 2 meses sem ir para a igreja. Mas eu não me desviei. Sempre orando e Deus me dava os vasos. Não tinha jeito. Passei provas difíceis. E depois como obreiro mais ainda. Mas nunca deixei de buscar a presença do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Eu orava assim, eu posso perder tudo, menos a presença do Espírito Santo. Igual ela já falou. Aleluia. Não retire de mim o teu Espírito. Aleluia. E Deus nesta noite está confirmando. A promessa está de pé. Aleluia. Glória a Jesus. Ela não foi limitada. Ela foi dada, foi derramada, foi profetizada em Atos dos Apóstolos. Mas é para mim e para você. Então, persevere. Busque. Busque e busque como você busca um ouro. Assim é para receber o Espírito Santo. Para finalizar, costumamos dizer que você tem que estar na dimensão, na 4ª dimensão de Deus. Imagine você ir à 4ª dimensão de Deus. É o nível de santidade, é o nível de pureza diante de Deus, ao obedecer a palavra e fazer a sua parte. A qualquer momento, Deus pode batizar você. Já houve casos da irmã que está lavando a louça e ela foi batizada. Está lavando a roupa e foi batizada. Começou a louvar, daqui a pouco a irmã enrolou. Aí largou tudo e ficou pulando lá no poder. Aleluia. Ninguém entende nada.
Até na condução já aconteceu. Dentro de ônibus, ninguém entendeu nada. Quando Deus quer, Ele te pega de surpresa. Então não desista, não desanime. Porque a promessa está de pé. E Deus não vai te batizar. Você vai ser batizado e batizado com o Espírito Santo. Amém? Amém. Deus abençoe ele. Aleluia. Guarde essa palavra em nosso coração. Que o Espírito Santo venha falar mais e mais aos nossos corações. Deus abençoe a igreja. Continue orando por nós, estamos orando por